Hoje é o tarde de Deus. E eu sei que queres falar através dele. Tu podes nos ensinar, nos acrescentar, em nome de Jesus. E, segundo Samuel 15, Senhor, possa realmente ser revelada para cada um que está aqui, para a glória de Deus. Amém? Podem sentar, por favor. Graças a Deus. Queridos, essa passagem é muito importante, ela é um ensino muito grande para nós. Por quê? Davi era um homem de guerra, Davi era um homem belicoso, um homem guerreiro. Nada nunca conseguiu derrubar Davi. Se ele caía, ele levantava. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, ele enfrentou muitas coisas em sua vida, ele enfrentou um gigante, ele nunca teve medo de nada. Porém, nós vamos perceber nessa passagem que Davi foi pego pelos seus próprios sentimentos. A palavra de Deus diz que muitas vezes os nossos inimigos podem estar dentro da nossa casa. A palavra de Deus diz que se nós não estivermos aptos para renunciarmos até pai, mãe, filhos, bem por amor a Ele, nós não seremos dignos dele. E Davi, ele viveu essa provação nesse momento da vida dele. Porque sempre ele foi guerreiro, ele sempre realmente lutou contra tudo, resistiu a tudo, derrubou dezenas e centenas de inimigos. Nunca o reino dele foi posto à prova. Ele continuava lá como rei invencível, ano após ano. Porém, você vai perceber nessa passagem o perigo de quando nós nos deixamos vencer pelas nossas emoções, quando nós nos deixamos vencer pelos nossos sentimentos. Agora, quem se levanta contra Davi é o próprio familiar dele. Mas nós vamos, o detalhe não é questão porque é um familiar, porque é um filho. Mas o detalhe é porque era alguém que tinha uma força comunal sobre o coração dele. Era alguém que exercia um poder muito grande sobre o coração dele. E a Bíblia fala de forma clara para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Porque tudo que nós colocarmos de alguma forma acima de Deus, aquilo pode se tornar um problema na nossa vida. E o que aconteceu com Davi nesse momento? O filho dele, que ele tinha projetos grandiosos, de repente se levanta para derrubá-lo do trono. Ele lutou contra tudo na vida, mas nesse momento ele ficou sem ação. Por quê? Porque ele estava pego pelo sentimento. Porque o inimigo conseguiu levantar algo daquele a quem ele não conseguiria ter reação nenhuma. E muitas vezes nós precisamos ter esse entendimento, e Deus me deu essa palavra hoje à tarde, porque o inferno, ele realmente é astuto. O inimigo realmente, ele quer usar situações para te manter o quê? De mãos atadas. Olha que detalhe interessante. Falaram para Davi, você viu lá no capítulo 15, versículo 13. Olha Davi, Absalão está vindo contra ti. O que ele fez? Na hora, disse Davi, levantemo-nos e fujamos, porque não poderemos escapar. Queridos, Davi era um homem de guerra, Davi era um homem poderoso na guerra. Como assim ele não poderia escapar, ele tinha que sair fugido? Como? Porque ele estava naquele momento, na verdade, não tinha força para lutar contra aquilo que era algo que dominava o seu coração. Era algo que ele amava sobremaneira. E nós precisamos entender, porque há momentos na nossa vida que nós não podemos amar aquilo que Deus aborrece. Há momentos na nossa vida que nós não podemos pôr em xeque-mate as promessas na nossa vida por causa daquilo que nós nos apegamos. Se você ver, aí no capítulo 19 mesmo, em 2 Samuel, chegou um momento em que os próprios aliados dele se levantaram contra ele e disseram, versículo 6, capítulo 19, amando tu aos que te aborrecem, e aborreces aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo.
contigo, capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecia aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora e sai. Fala conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a sua mocidade até agora. O que estava acontecendo? Ele estava amando aquilo que estava prestes a matá-lo. Ele estava amando, ele estava desesperado loucamente por aquilo que iria destruir o reino e a promessa de Deus na vida dele. E você percebe que os aliados dele disseram: olha, se você não se levantar agora, eu estou te dizendo que todos te deixarão. Olha, se você não se posicionar agora diante desse mal que quer dominar sobre ti, eu te afirmo que você vai ficar sozinho e você vai perder o reino. Vai ser pior do que o mal que você viveu desde qualquer dia da sua mocidade. Como assim, pastor? Ele lutou contra gigantes, ele lutou contra leão, mas ele sempre esteve em pé, ele resistia ao mal que vinha contra ele. Mas porque agora o mal vinha de alguém que ele amava, ele ficou sem reação, ele ficou atado, ele ficou entregue, e ele estava prestes a abrir mão até da própria promessa. Afinal, estava vindo de quem ele amava, afinal, estava vindo de quem ele venerava, afinal, estava vindo de alguém que ele queria tanto. E nós precisamos tomar cuidado com os planos de Joel, porque muitas vezes o inimigo usa dessa astúcia para que você abra mão das suas promessas, para que você abra mão da vontade de Deus para a sua vida, para que você pereça, para que você fique sem ação, sem vontade de lutar, sem vontade de buscar o reino, sem vontade de buscar a vontade de Deus. Ah, pastora, mas isso eu estou assim, sem ação, porque vem da parte dos meus pais, vem da parte da minha noiva, vem da parte do meu noivo, vem da parte do meu marido, vem da parte dos meus filhos. Então eu não sei, eu fico assim, eu fico assado, mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, você precisa estar em pé para lutar, para resistir até as últimas consequências, sobre toda qualquer situação que quiser te amarrar, sobre toda qualquer situação que quiser roubar as promessas, sobre toda qualquer situação que quiser te atar. Em nome de Jesus Cristo, você não vai deixar essa situação permanecer contra ti. Na hora em que a pessoa está vindo, simplesmente ele precisava resistir, como ele sempre resistiu a todos os males que sempre se ergueram contra a vida dele, contra as promessas dele. Mas agora ele estava dando lugar ao coração, à emoção, e ele estava prestes a perder o reino. E eu quero denunciar no mundo espiritual por esta palavra, porque Deus te quer em pé, Deus te quer lutando, Deus te quer posicionado, independente por quem venha, independente dos meios que venha. O teu posicionamento é um só: você é guerreiro, você é chamado, você é escolhido, você tem promessa, você tem um reino, você tem uma glória de Deus já derramada sobre a sua vida, e você não vai entregar isso por nada e por ninguém desta terra, em nome do Senhor Jesus. Você não vai abrir mão disso por nada, porque é isso que vai te dar vitória, é isso que vai te dar alegria, é isso que vai te garantir a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Há um conto aí fora, que a primeira vez que eu li esse conto eu fiquei impressionada, e eu achei lindo. Talvez você conheça. Havia um grande urso que ele entrou no acampamento. E quando ele entrou naquele acampamento, ele entrou todo o Brasil, e os escoteiros, os homens daquele acampamento estavam desesperados correndo. De repente, aquele urso vê uma panela de melado de fogo. E ele vai até aquela panela, seduzido pelo cheiro, né? E ele está chorando naquele melado, ele fica seduzido pelo gosto. E de repente aqueles homens começam a atirar para o alto, com medo daquele urso. E aquele urso vai até a panela e abraça a panela. E os homens atiram para o alto, com medo, vai que o urso vai embora.
território. E o urso, ao pegar a canela, começa a urrar. E ele pensa que a dor que ele está sentindo está vindo das garras dos homens. E ele, agarrado aquela panela fervente, ele vai andando, urrando, gritando, e aí ele repentinamente cai. Porque aquela panela fervente, começa a arrancar pedaços, e por fim ele cai, porque ele não quis largar aquilo que estava matando ele. E eu quero falar para você hoje, tem coisas na sua vida que é necessário você tomar posicionamentos sérios e firmes. Por quê? Olha o que disseram para Davi. Você está amando aquilo que é aborrecível. E você está aborrecendo ao que te ama. E nós precisamos realmente tomar posicionamentos. Aquilo que Deus abomina é abominado. Aquilo que Deus não é bendito. Aquilo que Deus, ele realmente repudia, nós devemos repudiar. Então, não morra abraçado com a panela fervente. Não fique apegado a coisas que estão te matando. Davi preferia ficar ali, perder tudo, mas ficar grudado com aquilo que estava destruindo ele. Ele preferia ficar apegado àquilo que era tão íntimo e preferia morrer destruído do que abrir mão de se posicionar. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus tinha obra na vida de Davi, Deus tem obra na sua vida. Você vai soltar essa panela fervendo, você não vai cair no meio do caminho em nome de Jesus. Você vai se posicionar diante de Deus. Isso está te matando, isso está tirando a sua força, isso está tirando a sua fé, isso está tirando a sua vida, isso está tirando o seu fôlego. Você vai ter um ponto final diante do Senhor em nome de Jesus. E você vai seguir o seu caminho diante de Deus, sabendo que a promessa vai se cumprir. Porque tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para concretizar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Então hoje, o desafio e a palavra de Deus é: solta essa panela fervente, solta isso que está te matando, solta isso que está te destruindo. E como Davi, em nome de Jesus, não ande pelo caminho do choro. É um dos versículos mais tristes da Bíblia. Eu digo que é esse, versículo 30, que diz, capítulo 15: subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele, subiam chorando sem cessar. Por que Davi estava assim? Porque ele não queria lutar. Ele não queria lutar contra aquilo que era tão íntimo. Ele não queria lutar contra aquilo que ele amava na verdade tanto. Ele não queria contrariar. Eu vou falar para você, se você não quiser contrariar, querido, dificilmente você vai conseguir realizar a vontade de Deus. Sabe por que Adão perdeu o paraíso? Porque ele deu ouvidos à sua mulher, ao invés de dar ouvidos para Deus. Sabe por que ele perdeu o paraíso? Porque ele preferiu seguir o conselho e agradar, não contrariar, E foi lá agradar as coisas que aconteceu, entrou choro, entrou dor, entrou sofrimento, entrou abrolho, entrou espinhos. E quando nós deixamos de ouvir a Deus para agradar quem é que seja na face da terra, nós escolhemos espinhos, abrolhos, dores, choros. Mas eu quero te dizer